Salve a igreja com a paz do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiam entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Quantos mais precisam de oração? Oremos. Tem alguém enfermo? Você pode interceder também juntamente conosco, né? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela leitura da Tua Palavra. Sabemos que é fonte de vida e aqui estamos para aprender mais de Ti. Pai querido, Pai amado, queremos te apresentar cada família aqui representada. Sim, meu Senhor, abençoa cada família e também te pedimos por aqueles que estão enfermos. Ó Pai, em nome de Jesus, sabemos que Tu és um Deus poderoso, um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que tem a autoridade, todo o poder. Assim como aquele centurião te disse, Senhor, sei que Tu és o homem sujeito a autoridades, e basta uma palavra e o meu servo será curado. É nesta fé, é nessa certeza que aqui chegamos diante de Ti, pedindo-Te, Senhor dos Exércitos, que tomes em Tuas mãos aqueles Teus servos que estão enfermos nesta noite e dê uma cura instantânea para a honra e glória do Teu santo nome, e que possamos nos alegrar com os testemunhos deles. Também Te pedimos pelas crianças, em nome de Jesus, abençoa cada criança, que elas sejam, Senhor amado, uma bênção na Tua casa, que elas possam crescer na graça e no conhecimento, que elas venham a tornar-se, Senhor amado, a cada dia mais e mais discípulos Teus. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Crianças, podem vir para cá e cantar, viu? Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira.
Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. O perfeito louvor só da igreja com a paz do Senhor. O som da chuva sobre a terra seca, posso ouvir o som da chuva sobrerramando bênçãos, posso sentir sobre os filhos de sobre o povo de Jerusalém, sobre aqueles que estão sedentos de Deus, sobre os filhos de Sião, sobre o povo de Jerusalém, sobre aqueles que estão sedentos de Deus. Águas que curam enfermidades, águas que regam e que transbordam todo o meu ser. Vai chover, Senhor, e derramar sobre nós águas que limpam, águas que jorram, águas que curam enfermidades, águas que regam e que transbordam todo o meu ser.
som da chuva. O perfeito louvor agradece a oportunidade. Muito bem, crianças. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, seus pais. Esse louvor chegou aos céus e Deus vai responder. Faz chover, Senhor, sobre nós. Queremos dar oportunidade agora à nossa irmã Letícia para louvar o Senhor com um hino. A Letícia, que é a esposa do irmão José Neto, obreiro da casa do Senhor, e ela tem a oportunidade de cantar agora, em nome de Jesus. Antes, quero apresentar os nossos visitantes. Tem algum visitante que não seja de Candelária aí? Levanta a mão assim para a gente reconhecer. Muito bem, fica de pé aí, gente, a família aí. Muito bem, é Eucalipto, né? Olha só, muito bem, Deus abençoe vocês. A igreja quer dar um bem-vindo a esses nobres irmãos. Vamos dizer aquele tradicional bem-vindo. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Candelária está de portas abertas. Irmã Letícia? Glória a Deus. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Fique à vontade, eu aqui, você que sabe. Pode vir para cá. Livrou-me da escuridão. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos todos louvar ao Senhor nessa noite e dizer que Ele é grande. Doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala pra lhe escutar, e pelo seu nome Ele chama eu e você nesta noite, aleluia. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Diga nessa noite que o Senhor é grande. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Não, não há. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus
é príncipe da paz, Ele é Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, Pai da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande, grande. O meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem à sua imagem e semelhança, está presente no sorriso da criança. Para o pedido Ele é a luz, e para o pedido Ele é Jesus. Grande, o meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o nosso Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O meu Deus é grande. Amém. Ele é grande, irmãos. Então dá um glória a Jesus, porque Ele é grande. Aleluia, Ele está aqui. Muito bem, agora vamos ouvir a sua voz, através da instrumentalidade do nosso pastor Aldo, trazendo a palavra de Deus vinda do céu, para o meu e o seu coração. Fique atento e vamos ouvi-la com muita atenção, e você não perca a oportunidade de glorificar o nome de Jesus. Pastor Aldo, é com o senhor agora. Glória a Deus. Queridos irmãos, com alegria saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta noite, pela presença dos nossos irmãos, em podermos prestar mais este culto de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Temos ouvido a leitura da palavra do Senhor, os louvores nesta noite, e certamente que a palavra do Senhor, ela já chegou aos nossos corações, não é? Glória a Deus. Quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor no texto que foi lido esta noite, Efésios capítulo 5, texto bem oportuno para meditarmos, porém, apenas alguns versículos desta leitura, que diz assim no versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios,
remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Jesus. Esta é, meus irmãos, a orientação da palavra de Deus para nós. São muitas as recomendações que o Senhor nos traz através da sua palavra, para nós colocarmos em prática no nosso viver diário. Tem alguém que pensa que ao levantar a mão, aceitar a Jesus, já basta, já é suficiente, não é? Mas a palavra do Senhor nos orienta a sermos cuidadosos quanto à nossa vida cristã, quanto ao nosso andar, quanto ao nosso proceder. Temos visto aqui, em outros cultos, que o Espírito Santo de Deus, Ele nos dirige, Ele dirige os nossos passos. O Senhor Jesus, a ser assunto aos céus, Ele disse: olha, eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele se referia ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vinha para habitar em nós. O próprio Senhor Jesus, nós vimos isso na lição bíblica passada, na escola dominical, estaremos vendo na próxima semana, domingo, que o Espírito Santo veio para habitar em nós. O Senhor Jesus, soprou sobre os seus discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Então nós, quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo e é Ele quem nos guia. Mas Ele só nos guia quando nós estamos em Cristo Jesus, quando estamos em Cristo Jesus, quando obedecemos a sua palavra, aí sim nós estamos em Cristo, estamos seguros, estamos firmes em Cristo Jesus. E qual é a nossa segurança? A segurança está na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. O Senhor Jesus realizou uma obra salvífica, uma obra de salvação, para que pudéssemos ser salvos e permanecêssemos firmes nele, e não nos desviássemos do caminho que Ele nos apontou para seguirmos. Então precisamos cuidar da nossa vida cristã. Tanto é que o apóstolo, nesse texto do capítulo 5 de Efésios, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos. O filho geralmente procura imitar os seus pais, eles procuram imitar a conduta, o procedimento dos seus pais, e essa é uma forma de honrar também os pais. Então ele diz: sede imitadores de Deus como filhos, filhos amados, filhos amados, andai em amor, assim como Cristo, como Cristo andou em amor, dando a sua vida por nós, por saber que esta era a vontade do Pai, deu a sua vida em sacrifício por nós. Então ele disse para nós nos afastarmos de tudo aquilo que poderia nos desviar de Deus, dos caminhos do Senhor. Ele disse que a prostituição, a impureza, ou a avareza. Veja, irmãos, a avareza, o apego aos bens materiais. Tem pessoas que estão tão apegadas aos bens materiais que são capazes de abrir mão da salvação, como aquele jovem rico. Ele chega para Jesus e diz assim: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: bem, é só você obedecer os mandamentos. Veja que na vida eterna o requisito era obedecer os mandamentos. Então ele, que desde criança era uma pessoa religiosa, diz: quais? E Jesus começa dizendo, falando sobre os 10 mandamentos. Ele diz: bem, isso eu já tenho cumprido desde que sou criança, então o que me falta mais ainda? E o Senhor Jesus disse: agora você vai, você vendo o que você tem, distribui com os pobres, e você terá um tesouro no céu, você terá a vida eterna que você tanto deseja. E aquele homem sai da presença do Senhor Jesus, triste, cabeça baixa, porque estava tão apegado aos bens desta vida, que não era capaz de tocar os bens desta vida,
pela vida eterna. Então veja quanto a avareza pode prejudicar na caminhada cristã. Então não é somente a impureza, a prostituição, mas a avareza, não é? E ele diz mais: nem ainda que se nomeie entre vós como convém a santos. Então nós somos santos e devemos viver como santos, e não como ímpios, e não como impuros, mas como santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, pois a avareza que ele diz que é idolatria, tem herança no reino de Deus e de Cristo e de Deus. Então, se estas coisas nos fazem nos desviar dos caminhos do Senhor, e certamente não herdar o reino de Deus, e aqui ele não está falando para o ímpio, para aquele que pratica estas coisas, mas para aqueles que já são santos, que estão no caminho, que estão caminhando para o céu. Ele não está falando para aquele que ainda vai se tornar filho de Deus, mas ele está falando para os filhos de Deus. Ele está falando para os santos. E como ele daria uma recomendação para os santos, dizendo: você não deve pecar, você não deve cometer pecados, porque se você cometer estes pecados, você não herda o reino de Deus. Então, meus irmãos, a nossa segurança, nós temos muitas coisas que nos rodeiam, que nos tentam para nos levar para mais longe de Deus, mas nós estamos seguros e firmes pela obra de Cristo Jesus, realizada uma vez por todas na cruz do Calvário, não é? Então o apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 5, ele fala sobre a vida eterna, ele fala sobre a segurança que temos em Cristo Jesus, mesmo havendo estas possibilidades de naufragar na fé, de deixar de entrar no reino, mas ele diz aqui no capítulo 5, ele diz aqui a partir do versículo 6 de 1 João, você pode nos acompanhar. Ele diz: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Então o apóstolo João, desde o princípio da sua carta, ele está preocupado em transmitir essa mensagem para a igreja, a mensagem da vida eterna, da segurança da vida eterna, dizendo para a igreja: olha, vocês têm a vida eterna, porque Deus garante esta vida, garante a vida eterna a todos que estão em Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho, esse não tem a vida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, ele escreve da seguinte maneira, capítulo 6 de Hebreus, e ele fala sobre a segurança do cristão também. E aqui no versículo 16, 17, ele diz assim: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação
nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz: nós temos uma esperança, Ele nos deu esta esperança, e esta esperança que nos foi proposta, ela é como uma âncora, que é jogada fora do navio, mas que se firma em algo firme, lá na rocha, lá embaixo, e ela segura para que o navio não se ande desgovernado, mas que permaneça firme. Assim também, esta esperança é como esta âncora, que é lançada e que está firme em Cristo Jesus. E a nossa segurança está nesta esperança, nessa esperança proposta que Deus nos propôs, a vida eterna. Então nós estamos seguros quando estamos em Cristo Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Veja, irmãos, quando o escritor dos Hebreus fala sobre o sumo sacerdote, ele diz: bem, existem os sumos sacerdotes que vão passando de geração em geração, mas eles não são firmes. Por quê? Porque eles morrem, e por morrer teria que vir outro e seguir a sua ordem. Porém, Cristo é o sumo sacerdote que vive eternamente, e Ele, como sumo sacerdote, intercede por nós. Ele está sempre ao lado de Deus a interceder por nós, por nossas vidas, e Ele sempre estará para nos ajudar nas nossas fraquezas, porque é um como nós, que veio e que sabe o que é padecer, sabe o que é padecer como ser humano. Ele que passou por tantas aflições e tentações, Ele sabe interceder por nós junto ao Pai. Então, meus irmãos, o Senhor foi antes, Ele foi como precursor, para que pudéssemos ter a certeza que Ele foi e nos aguarda a chegarmos lá. E para isso, Ele nos sustenta enquanto estivermos aqui. Então, essa obra que Cristo realizou no Calvário, ela é quem nos dá a certeza da vida eterna. Foi o que Ele fez por nós. No capítulo 7 de Hebreus, o versículo 20, diz assim: e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aquele que sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, pelo qual lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja que este sacerdócio é um sacerdócio eterno, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isso ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdote de homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Glória a Jesus. Então o sacrifício feito na cruz do Calvário é um sacrifício perfeito, um sacrifício que não precisa mais de que alguém faça algo mais, a não ser crer no que Deus já fez. Ele foi quem proveu a nossa salvação. Nós não podíamos nos salvar, mas Ele nos salvou, Ele fez a obra da salvação, e nós cremos nela. E a nossa fé em Cristo Jesus é que nos garante a salvação. Por isso devemos permanecer firmes nesta fé, não desvanecer da fé, não vacilar na caminhada, mas permanecer confiando no Senhor. Isto é tão sério, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele diz
ao se despedir de Timóteo, ele diz para que Timóteo guarde o bom depósito, guarde a sua fé. E ele diz mais: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E por isso me espera um galardão, uma coroa, porque eu tenho guardado a fé. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós estamos vivendo tempos maus, estamos vivendo dias difíceis, é o que nos foi dito aqui, nessa leitura que foi feita esta noite. Ele diz que estamos vivendo dias difíceis, não é? E por isso devemos ter muito cuidado para não nos comunicarmos com as obras infrutuosas das trevas. Ou seja, se os dias são maus, nós devemos redobrar o nosso cuidado com o Senhor. Então, o Senhor nos chama para termos vida, para termos paz, para termos segurança de vida eterna. Ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 11: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então devemos nos chegar a Ele. Quem tem descanso? Quem tem alívio? Aqueles que se chegam a Jesus. Não é os que se mantêm longe de Jesus, mas eles: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Enquanto o homem se mantém distante do Senhor Jesus, ele não pode desfrutar a paz de Deus, o descanso do Senhor. Mas está em Cristo, está em Deus, que ele vai obter paz e ele vai obter descanso. Então, nós temos aqui a certeza de que é o Senhor quem nos dá a vida eterna. Ele diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então esta certeza, ela nos vem pela palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos transmite esta certeza aos nossos corações. Ele fala disso para que aquela geração, aqueles irmãos, eles pudessem confiar inteiramente no Senhor. Esta certeza, irmãos, ela vem, como já disse, uma âncora firme para nossas vidas. Mas uma das coisas que nos afasta de Deus é a desobediência à palavra do Senhor. Porque o Senhor diz que o Espírito Santo nos guia, mas também uma das condições de permanecer em Cristo é obedecer a sua palavra, é a obediência à sua palavra. O descuido gera uma desobediência. O descuido muitas vezes faz com que você não atente para a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, ela requer este cuidado. Nós devemos ter o cuidado de obedecer a palavra do Senhor, de ter em nós os mandamentos do Senhor e seguirmos estes mandamentos. Veja Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz: o qual nos dias da sua morte, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido enquanto ao que temia, e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então o Senhor Jesus é o maior exemplo para nós de obediência. Ele, como filho de Deus, ele obedeceu. Isso nos diz que é possível obedecer a Deus também. Nós precisamos entender que a obediência a Deus, a obediência à vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nós, requer de nós o desejo de fazer isso. Ele, como filho, ele obedeceu, ele aprendeu a obediência. Então nós também devemos obedecer a Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, aceitamos pelo ato da nossa vontade. Nós desejamos entregar a nossa vida a Jesus, recebê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Isso fazemos pela nossa vontade, porque a salvação foi Deus quem proveu, mas por conta do livre-arbítrio deixou o homem para decidir sobre a sua salvação. Veja aquele jovem que procura Jesus, desejando vida eterna, e o Senhor Jesus diz: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres,
terás um tesouro do céu, terás vida eterna. E ele decidiu não obter ou não querer aquilo que procurava, porque a sua vontade estava presa aos bens materiais, e ele simplesmente trocou. Então a nossa vontade, irmãos, é não somente de aceitar a Jesus, alguns também rejeitam Jesus. Em plena caminhada, eles deixam Jesus de lado. É o que nós chamamos muitas vezes, alguns até, apostata da fé. Aquela fé que ele defendia é a mesma agora que ele fala que ele não acredita, aquilo que ele simplesmente nega, é negar a fé que uma vez depositava no Senhor. Então, é possível alguém que aceita Jesus, alguém que está servindo ao Senhor, se afastar, deixar o Senhor de lado, não é? O apóstolo Paulo fala isso, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, escrevendo aos Romanos, em Romanos capítulo 8, ele fala sobre essa questão, falando também da segurança que temos quando estamos em Cristo Jesus. Veja que no versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui ele vai dizer: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, a espada. Ele continua, não é? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia e fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe quanta segurança há em Cristo Jesus? Que nada que está fora de nós pode nos separar de Deus. Agora, somente o próprio homem pode se separar do Senhor. A vontade dele de se separar de Deus. Então não são as coisas externas que nos separam de Deus, mas a nossa própria vontade, o nosso descuido muitas vezes em nutrir a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Então o homem não pode se firmar na força que ele tem, mas na força que vem de Deus. A âncora está lançada fora do barco, não dentro do barco, não é? Ela lança-se a âncora fora do barco. Em Cristo Jesus está a nossa firmeza, e nós estamos firmes nele, e nada destes que estão fora pode nos tirar, nos mover da presença e do amor de Deus. Agora o homem, ele pode, por ter o seu livre-arbítrio, se afastar de Deus, se afastar do Senhor, e deixar de cuidar da sua vida. Ele pode fazer isso, ele pode se separar por um ato de desobediência à palavra de Deus. Veja, irmãos, quanto é sério a desobediência, não é? A desobediência. Quando o Senhor Jesus, ele fala em João capítulo 15, sobre João capítulo 15, versículo 6, ele fala sobre a videira, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e seca, e colhem, e lançam no fogo, e ardem. Então veja, aqui tem que estar em Cristo. Quem permanece é aquele que dá fruto, e aquele que permanece em Cristo Jesus. Esse dá muito fruto. Por quê? Porque está em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar em Cristo Jesus para podermos permanecer firme. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça.
Então, a obediência à palavra de Deus é um dos requisitos para permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Assim como os ramos devem estar na videira, o crente deve estar firme no Senhor Jesus. No capítulo 8, versículo 3 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então a vida está em obediência àquilo que nós ouvimos da parte do Senhor e obedecemos a Deus naquilo que o Senhor, Ele tem dito para nós. O apóstolo Paulo fala também estas coisas a Timóteo, não é? Em 1 Timóteo capítulo 4, ele fala dessa necessidade, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A doutrinas de demônios. Então é uma situação que nós precisamos nos precaver. Por quê? Porque é um fenômeno dos últimos dias. Os últimos dias trazem isso. Eles trazem essa dificuldade de permanecer servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, adverte, né, a igreja que está em Roma, quando ele diz no capítulo 11, versículo 21, sobre essa situação. Ele diz assim, um texto bem conhecido dos irmãos, 11, 21, diz: porque se Deus não poupar os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecerdes na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Veja que devemos considerar isso. Devemos considerar uma vida de obediência à palavra de Deus. Isto é necessário para permanecermos firmes no Senhor. Então ele diz: tenha cuidado, considera a bondade e a severidade de Deus. Então não é porque Deus é amor que devemos fazer tudo. Não, devemos considerar a nossa maneira de viver e de proceder na presença do Senhor. Devemos considerar a severidade também, não somente a bondade. Então isso requer cuidado quanto à nossa obediência à palavra de Deus. Se queremos permanecer firmes no Senhor, em Cristo Jesus, devemos considerar os seus ensinos, devemos considerar aquilo que Ele tem para nós, devemos procurar aprimorar a nossa vida espiritual, aprimorar a nossa imitação a Deus como filhos amados. Então, cuidado com a obediência requer também cuidado com a nossa vida espiritual, a nossa vida de leitura, a nossa vida de glorificação ao nome do Senhor. E aqui, quando eu falo glorificação, você foi salvo para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado em nossa vida. E nós devemos glorificar a Deus, exaltar o Senhor com o nosso viver, com a nossa obediência, pois nós somos considerados ornamentos da doutrina. E o que é o ornamento? O ornamento é aquilo que você vê. A doutrina, as pessoas não veem a doutrina, não é? Porque é algo que você vem, que recebe, concebe. Você recebeu a doutrina, mas as pessoas só veem a doutrina na sua forma de viver, no seu proceder, na sua fala, no seu comportamento, é que a gente consegue ver a doutrina que você está aprendendo, que você está ouvindo. Por isso nós somos o ornamento da doutrina, não é? Aqueles que decoram um ambiente, e as pessoas olham para o ambiente, mas vê a decoração. Que decoração linda! Então, se você olha para a doutrina, ela é bonita, ela é linda, mas precisa dos ornamentos, que somos nós, que vivemos a palavra de Deus. Que alguém olhe e diz assim: como é bom conversar com alguém que tem o temor de Deus no coração, que obedece à palavra de Deus. Como é bom estar com alguém que recebe de Deus os princípios para viver neste mundo.
porque você aprende, irmãos, até quando aquela pessoa está em silêncio. Você aprende com ela, você aprende a forma dela agir. Então, nós somos ornamentos, nunca se esqueça de transferir para as pessoas aquilo que você recebeu de Deus, os ensinamentos que você recebeu de Deus. Transforme isso em coisas práticas para a vida. O Senhor Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que edifica sua casa sobre areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, esses são os que edificaram a sua casa sobre a rocha. Porque vão vir as tempestades, vão vir os vendavais, mas aquela casa vai permanecer de pé. Glória a Jesus, porque está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Eu imagino, irmãos, o crente transitando por este mundo e as pessoas olhando para ele. Me lembro do texto de Jó, quando Satanás chega à presença de Deus e Deus diz para ele: tens visto o meu servo Jó? Vê a maneira como ele vive, um homem reto, justo, temente a Deus e que se afasta do mal. E aí o Satanás aproveita para acusar a Deus de ter favorecido Jó, de ter dito: olha, tu também dá todas as coisas para ele, como é que ele não pode ser dessa forma? Por isso que o crente, quando está na prova, ele tem que permanecer o mesmo. Ele não pode, não é? Ele não pode se revoltar, ele não pode fazer como Asaf, não é? Quando eu vi os ímpios prosperando e eu aqui, olha, me deu inveja dos ímpios, até que Deus me mostrou o fim deles. Então, nós precisamos ser como Jó, sermos esta pessoa que alguém diz assim: tens visto o meu servo, como ele se comporta? O apóstolo Paulo enviara os discípulos para fazer visita àquelas igrejas por onde ele tinha passado. Ele dizia assim: olha, eu estou te enviando fulano, estou te enviando Epafrodito, Timóteo. Não se preocupe, porque nós andamos na mesma trilha, seguindo os mesmos passos. Eu confio que estou te enviando alguém que é como se eu estivesse lá com vocês, porque ele segue os mesmos passos que eu sigo. Esta é a confiança que temos. Deus espera de nós essa fidelidade à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Então nós não podemos, irmãos, nos desviar deste padrão estabelecido por Deus, do padrão da palavra do Senhor. A cada dia devemos ter mais fome da palavra de Deus, para podermos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Compreender, como disse o texto de hoje à noite, não é? Que diz assim: e não vos embriagueis, ou melhor dizendo, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Procurar a vontade de Deus, se ela vem pela pregação, se ela vem pela leitura, se ela vem pelo cântico, se ela vem, você observe, tem o discernimento do Espírito Santo para receber a vontade de Deus para a sua vida. Mas a pergunta é: então o crente não peca? Peca, irmãos, o crente peca. Mas o apóstolo João, ele escrevendo em sua primeira carta, 1:9, ele diz assim, 1:8: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O crente pode até cometer deslizes e pecar, mas se ele confessar o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós temos em Cristo Jesus esta segurança. Nós temos em Cristo Jesus esta obra que foi feita para nós, para mantermos
nos manter firmes na presença do Senhor. Existe alguém que acha que o crente aceitou Jesus vai permanecer salvo para sempre, mas não é esta a orientação da nossa denominação. É necessário exercer perseverança. Também para aquele que já tem a salvação, permanecer firme nos caminhos do Senhor. A firmeza é necessária, e esta firmeza ela vem pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Nós não podemos nos afastar da palavra do Senhor, nós não podemos nos desviar dos caminhos do Senhor. Veja que a nação de Israel, ela estava na presença de Deus durante todos aqueles 40 anos. Veja, irmãos, durante 40 anos a nação de Israel viveu no deserto. No deserto não podia plantar, no deserto não tinha água, no deserto não tinha habitações, nada era favorável, ninguém habitava ali. Era uma terra inabitável, uma terra seca, uma terra inóspita. Deus levou a nação de Israel para lá, mas nunca faltou o pão, nunca faltou a água, nunca faltou o abrigo, nunca faltou o sol, nunca faltou também a proteção do sol. Por quê? Porque mesmo estando no deserto, Deus cuida do seu povo. Deus não deixa o seu povo desprovidos de cuidados. Mas quando o povo entrou na terra prometida, podia plantar, podia colher, tinha água em abundância, tinha casas que eles não construíram, e eles se desviaram dos caminhos do Senhor, deram as costas para Deus. Eles não somente viraram o rosto para Deus, eles deram as costas para Deus e seguiram por outro caminho. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, nós estamos na igreja dia após dia ouvindo sobre os caminhos do Senhor. A nossa oração deve ser: Senhor, me mantém no caminho, me faz entender o caminho, para que não venha a me desviar dele. Porque quando você conhece o caminho, você sabe o caminho, fica mais difícil, porque você sabe o caminho que você deve andar. Então nós não devemos nos descuidar da nossa vida espiritual. Procure viver uma vida espiritual que glorifique a Deus. Este é o sentido maior da nossa vida cristã, é glorificar a Deus no nosso viver. Enquanto nós estivermos glorificando a Deus, nós podemos assim, não é, dizer para este mundo que o Senhor, Ele está conosco, Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Amém? Então que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos então agradecer a Deus por mais este culto, este momento que estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Convido a todos para estar de pé e vamos orar e agradecer ao Senhor, a certeza de que Ele é poderoso para nos fazer guardar de tropeçar, guardar de nos afastar dos caminhos do Senhor, mas permanecer firme na sua palavra, obedientes à sua vontade e ao seu querer. Queridos irmãos, nós temos ao final deste mês a nossa EBD em síntese, não é? A EBD em síntese é um trabalho de ensino para aqueles que não somente ensinam na escola bíblica dominical, mas também para os alunos, não é? Nós teremos ali no dia 28 o centro de convenções, tá certo? A 33ª EBD em síntese, e pela manhã estará havendo 2 palestras, uma ministração pelo pastor Martim Alves e outro pelo próprio pastor Douglas Batista, que é o pastor comentarista da nossa revista e que à tarde estará ministrando para os alunos. Depois nós temos também as classes de discipulado, de jovens, não é? Como os irmãos estão vendo, que estes outros pastores, pastor Eliezer, pastor Jairo, o diácono Bruno e também o diácono Moabe e a professora Ivanilca, né? Azevedo, ela também estará ministrando ali para os pré-adolescentes. Então esse trabalho é um trabalho que é realizado pela igreja, requer uma inscrição, apesar de ser ali no centro de convenções para todos, mas requer uma inscrição e pode se inscrever não somente os professores,
mas os irmãos da igreja, membros congregados que desejarem se inscrever para participar deste evento. Nosso irmão Elisandro, ele está fazendo isso junto aos professores, e quem tiver dificuldade de se inscrever deve procurar o superintendente ou o professor da classe da escola dominical para que faça a sua inscrição, de maneira que gostaríamos de ter ali o maior número de pessoas. É um dia muito rico de ensinamentos da palavra de Deus. Muito bem, vamos orar, vamos agradecer. Sim, a nossa EBF vai ser em julho, de 9 a 12 de julho, será sempre no período da tarde, de 14 às 17 horas, as crianças aqui de Candelária, não é do setor todo, mas só de Candelária, de 3 a 12 anos, são convidados a participar desse trabalho, que é um trabalho para todas as nossas crianças. Também no setor 5 acontece o Adore no dia 7 de junho, terá a presença do preletor, nosso irmão Tony Henrique, que estará ministrando a palavra de Deus. Será um evento aqui no dia de sábado, com a participação de toda a igreja. Amém? Muito bem, depois a gente anuncia isso aí também. Vou falar com o nosso irmão Rafael para que traga mais informações, mas dias 15, 16, 17 de agosto, terá esse retiro de famílias, só para antecipar estas informações para os irmãos. Terá um custo, mas os irmãos tomarão conhecimento de algo mais. Muito bem, outras informações nosso irmão Rafael vai passar antes do evento, Vou convidar aqui o pastor Diógenes, ele vai estar orando, agradecendo a Deus por este trabalho. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que ouvimos nesta noite, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, levanta, Senhor, aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, a caminhar sempre em direção a Cristo, estando ligados, nosso Salvador. Senhor amado, visita os enfermos, cura, Senhor, aqueles que estão necessitando de uma cura física e espiritual. Abençoa cada um dos que aqui chegaram, abençoa as famílias aqui representadas, abençoa, Senhor, a diretoria desta igreja, os obreiros, as irmãs, as crianças, os jovens. Sim, meu Deus, todos nós estamos na tua presença porque somos carentes da tua bondade, da tua misericórdia, do teu perdão e do teu amor. Leva-nos para casa com segurança e que tenhamos uma noite de paz, de sono restaurador. E amanhã, Senhor, tenhamos um dia de trabalho, de estudo na tua presença. E tudo isso seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Assim como estamos, meus irmãos, recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado aos nossos irmãos que vieram ali de Eucaliptos. É uma alegria vê-los.